Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o Jobart, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra, estou muito honrado de receber o professor Adílio para essa live, para esse bate-papo. E antes de trazê-lo aqui para vocês também prestigiarem, eu vou ler a mini bio que ele me mandou, mas ele vai contar os meandros dessa trajetória acadêmica dele para a gente. Então, doutor e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística, ProLing, UFPB, graduado em Letras pela Universidade Regional do Cariri, URCA, realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, supervisionado pelo professor Dr. Alberto Miranda Posa. É professor temporário de língua portuguesa no curso de Letras do Campus Pimenta. Foi bolsista CAPES durante o mestrado em Linguística no ProLing 2014-2015 e participa do grupo de pesquisa Teorias Linguísticas de Base, TLB, UFPB, CNPq 2021 vigente, do Núcleo de Pesquisa em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola, da UFPE, do CNPq 2009 vigente ainda também, e do Núcleo de Pesquisas em Ensino de Línguas e Formação Docente, UVA CNPq 2020 vigente. Coordenou o projeto Estudos Clássicos, no URCA, de 2016 a 2018, e desenvolve pesquisas em Linguística, Filologia e Língua Latina. É autor, coautor de artigos e capítulos em periódicos e em livros na área da Linguística, Literatura e Filologia. Então, já por essa mini bio, vocês vejam o quanto o professor Adílio é produtivo na área, não só da literatura clássica, das línguas clássicas e filologia clássica, mas também na área da coordenação e questões técnicas. E por esse motivo, eu reforço que é uma honra receber o professor Adílio aqui, que agora subirá à tela. Dê seus boa noite, Adílio. Salve, saudades, boa noite a todos. Quero aqui registrar meus agradecimentos ao convite do Jobart, porque é uma oportunidade de falar um pouquinho sobre os estudos clássicos, sobre os nossos trabalhos e trazer aqui algumas novidades. Então, eu gostaria de começar falando com o professor Adílio. Eu li a mini bio. Como vocês podem ver, o professor sabe muita coisa da área das clássicas, mas a primeira pergunta, talvez, e isso é uma curiosidade de qualquer pessoa que começa a estudar as clássicas, ou que ouve a gente falar que estuda clássicos, né? Clássicos, latim, grego, por que você, Adílio, acabou indo para esse mundo, esse universo das clássicas? Bem, foi algo um pouco curioso, eu até comentei sobre isso na minha última aula de filologia românica, porque eu cursei letras na Universidade Regional do Cariri, onde hoje eu estou trabalhando como professor substituto. E na época que eu cursei letras, no primeiro semestre tivemos língua latina, né, introdutória. Eu fui muito mal. Durante a disciplina inteira, eu era um aluno horrível. Eu não conseguia declinar direito, eu não conseguia traduzir direito, eu tinha muita dificuldade naquelas tabelas. Quando eu ia traduzir, o meu texto parecia Frankenstein. Mas eu tinha uma colega, e eu nunca vou deixar isso passar. Eu tenho que sempre dizer que eu agradeço muito a minha colega Slávia. Ela sentava do meu lado, ela tinha paciência de me explicar as desinências, os casos, me mostrava como é que a tradução deveria ser correta, os trabalhos. Então, assim, muitos exercícios, eu dependia muito dela. No segundo semestre, eu ainda tinha dificuldade, mas eu ainda contava com o apoio dela. E aí eu fui gostando daquilo, apesar da dificuldade, eu comecei a me interessar. Mas desde o primeiro semestre eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E se eu estudar muito latim? E se eu for professor de latim? Então, no terceiro semestre eu não tinha latim, porque minha graduação, habilitação é em língua inglesa. Então, eu sou formado em literatura norte-americana e literatura britânica e ainda portuguesa e brasileira. Então, eu não teria latim 3. Mas eu me inscrevi na disciplina em outro horário,
fui cursar Latim 3 com o meu magíster, professor Freitas Leite, e nas nossas conversas eu disse, professor, eu quero fazer um TCC sobre latim. E então eu assisti A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ouvi aquele latim, aquele hebraico, aquele aramaico, fiquei empolgado. Eu disse, professor, eu quero fazer um trabalho de fonética da língua latina, eu quero legendar esse filme, claro, sem o Mel Gibson saber, obviamente, eu não sou ninguém, mas eu pretendia fazer a transcrição fonética de todos os sons do latim falado pelas personagens, fazer depois a reconstrução morfológica e apresentar a tradução que o filme mostra na legenda. Então, eu fiz todo esse percurso. Claro que muitos colegas meus disseram, você está maluco? Como é que você quer fazer um trabalho de fonética do latim? Mas eu fui fazendo, fui trabalhando, e foi justamente isso. Então, pela minha dificuldade, surgiu o interesse, surgiu o gosto. O professor Freitas é um professor excelente, ele é um exemplo. Eu sempre admirei ele, desde o primeiro dia de aula. E até hoje a gente conta com uma série de contatos, por exemplo, publicações, trabalhos praticamente de coautoria, de revisão. Então, assim, prefácios de livros que eu já produzi, sabe? Tanto é, viu, Gilberto, que o meu TCC, ele se tornou 2 objetos. Por exemplo, eu tenho um artigo das falas em latim da Paixão de Cristo, está na internet, depois eu posso mandar o link. Então, quem quiser, você já achou? Então, quem quiser pode baixar, pode ler, criticar. Poxa, professor, você ficou preocupado em enumerar as chibatadas? Sim. Cada chibatada que Jesus levou foi contada em latim. E está aí, contabilizada. E depois eu publiquei a minha dissertação praticamente como um todo em formato livro. É um manual de pronúncias do latim. Então, nesse manual, você tem como pronunciar as palavras em latim tradicional, latim eclesiástico, latim restaurado. Se por acaso vocês ouviram um cachorrinho latindo, é porque eu tenho um Kérbero ali, sabe? E ele é um excelente cachorro, mas se ligar o microfone, ele fica possuído. Então ele vai latir agora. Mas o nome dele não é Kérbero, mas eu chamo ele assim porque ele parece ter 2 cabeças. Mas enfim, então surgiu desse contexto de formação em letras, meu caro. Muito bem. Aqui nós temos, prestigiando o senhor, tem aqui, ó, Denis Vinícius, também tem uma página, tem um perfil no Instagram, sigam ele lá, fala sobre latim também. Tem muita gente publicando agora nas redes sociais e também no YouTube, né? Não tem como falar do YouTube Clássicas e não falar do Rafael Silva também, que esteve presente no chat na última live. Inclusive citou o senhor, né, como uma das pessoas que faz o excelente trabalho nas redes sociais. E foi das minhas inspirações, foi o senhor com suas publicações no Instagram e no YouTube, né, que eu estava na época da pandemia fazendo uma pesquisa de como conseguir dar aula pela internet, né, quais materiais, né, isso pensando em ajudar meus professores de latim. E aí acabei encontrando o canal do professor Leonardo, do professor Rafael, o do senhor, e aí acabei encontrando um mundo inteiro na internet de gente divulgando latim e cultura clássica pelas redes sociais. Então, saiba disso, que o senhor foi um dos que me inspirou a trazer o meu acervo, não só das aulas para as redes sociais, mas também criar exatamente visando as redes sociais. Tanto que na última live que eu fiz, sem ser sem tema, eu falei do qual é o propósito desse canal daqui para frente. E um deles é produzir visando as redes sociais, que é diferente, a gente sabe, questão de gênero, né? Que a brevidade, o grau de profundidade que tem que ter, né? Quais formatos cabem. Então, tudo isso é um ponto que me interessa muito e eu estou tentando buscar um pouquinho. E dito isso, não tem como não mostrar o canal do senhor aqui, ó. Vou fazer exatamente isso agora, ó. Só um minuto, que acho que
essa forma aqui é melhor. Aqui nós temos o canal do professor. Se inscrevam. Eu abri na guia anônima, mas sou inscrito já faz um tempinho. Vamos buscar os 1.000 inscritos logo, tá? E aqui, isso eu indico para todo mundo que vem me procurar aulas de latim e não tem condição de pagar, eu falo, só entra aqui, ó, tem um curso online de latim inteiro aqui, né? Tem leituras do Rosberg, que eu sempre travo na pronúncia do nome dele, e tem também as lives de lançamento que a gente vai comentar. Mas tem aulas de latim aqui, tem cursos de latim, tem outros cursos como o último que eu participei, que foi do Currículo Lattes. Então nós temos um material riquíssimo no canal do professor e também no Instagram. Então ficam aqui, está na descrição dessa live, vocês podem acessar. Também tem na descrição o Currículo Lattes do professor, para vocês se interessarem pela produção acadêmica dele também. Mas nós temos os livros, e é sobre isso que nós vamos falar, principalmente nessa live. Mas antes de finalizar, né, essa parte das redes sociais, de como o professor entrou nela, eu lembro também que, além do YouTube e do Instagram, o senhor tem produção de praticamente um audiolivro no Spotify, não é? E como foi criar para o Spotify? Que é um pouco diferente do que normalmente as pessoas criam. O microfone. Bem, pronto, consegui. Bem, quando eu estava em sala, eu costumo fazer atividades de todos os tipos em sala. Por exemplo, as pessoas ficam surpresas quando eu digo seminário em latim, ou de latim. Não é que o seminário você vai falar em latim, é um seminário com conteúdo de língua latina, que é possível sim. Então eu faço seminários sobre latim, seminários sobre filologia, e além disso, eu tive uma oportunidade, porque eu fui professor de latim da unidade, hoje campus avançado, de Campos Sales, e também de Missão Velha, que é outro campus também. Então, eu estive em outros espaços da universidade. Então, a URCA, ela tem um curso de letras em Missão Velha, o curso de letras em Campos Sales e o curso de letras no Pimenta. No Pimenta, eu não estou com latim, mas eu estou com filologia românica, que é a minha paixão. Então, em Missão Velha, eu tive a ideia. Primeiramente, eu tive uma oportunidade maravilhosa de ministrar a primeira disciplina de literatura latina do campus. E não só em um semestre. Eu repeti em 3 semestres. Então, tive uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com os alunos, mostrar para eles quem é Virgílio, trazer a Eneida, trazer um pouco de poema, de prosa, de historiografia, do mundo romano, sabe, trazer a Mary Bird e tudo mais. E nesse meio, eu tive a ideia de fazer provas orais em latim. Os alunos tinham que memorizar as estruturas, claro que podia ler com o papel ali na mão, por exemplo, língua latina parcellus tracta, latina eloqui, sabe? Então, diante das escolhas de materiais, eu me perguntei se o meu aluno teria a vontade, o interesse de produzir uma gravação em áudio ou em vídeo. Diante disso, meu amor, vê se você consegue ali fazer com que o Kérbero se cale um minutinho. Dá para ele uma bolachinha, velho? De repente ele se aquieta. Ele faz sempre isso. É live, ele tem que fazer isso. Estava até em silêncio, né? Então, eu propus para as turmas gravarem o áudio do texto em latim do Gradus Primus, do Gradus Secundus, do Paulo Ronay. Mas os alunos ficaram, professor, não vou conseguir, é muito difícil. Aí eu pensei, gente, e se eu gravar para vocês, lendo em latim restaurado, os 30 textos do Gradus Primus e os 30 textos do Gradus Secundus? Professor, se eu gravar, aí fica fácil para a gente. Então, até o momento, eu devo ter gravado cerca de 45 textos. Eu ainda não terminei
os últimos textos grados secundos, mas eu vou fazer isso, eu vou gravar, tento gravar numa leitura muito objetiva, mostrando como é que o aluno pode ler cada palavra. Obviamente, a gente sabe que recuperar a pronúncia de Cícero é muito difícil, mas os materiais didáticos de fonética que nós temos, o Ernesto Faria, sabe, nos permite entender como é que eles conseguiam falar. Então, a gente tem mais ou menos uma noção. Claro, é uma pronúncia reconstruída. Então, eu criei o perfil do Anchor, ele automaticamente compartilha com o Spotify. Então, quem quiser pode ouvir cerca de 45 textos nessa voz. Claro, não é das melhores, mas eu tento pronunciar de uma maneira bem didática, sabe? Eu estava na sala, por exemplo, acho que anteontem, e eu falei para as pessoas que, poxa, já imaginou você ouvir alguém lendo Arma virum quecano, Troia qui primo ad oris, Italian fato prófugos. Sabe, essa forma, claro que é uma brincadeira. A gente pode aprender a língua de forma mais lúdica, que não seja aquela aula irritante, somente gramática, somente sintaxe. Eu digo muito nas minhas aulas, latim fica depois. Primeiro vamos falar de Roma. Vamos falar dos imperadores, dos podres, sabe? Das confusões, dos assassinatos. Por exemplo, dia 15 de março, o que aconteceu hoje? Dia 15 de março, em 44 a.C., Júlio César levou 23 peixeiradas nas costelas e ele acabou morrendo. Então, assim, trazer para a aula essa ferramenta que a gente tem, porque a gente pode usar o Instagram, eu só não tenho uma página no Facebook, mas eu estou pensando seriamente em levar a minha página Adilium, minha página profissional, para o Facebook e colocar as postagens lá. Eu fiz isso no Twitter, não sei porquê, foi hackeado, começaram a postar coisas em inglês, eu nem gosto de fazer isso. Eu acabei perdendo a conta. Mas no meu YouTube, por exemplo, nas minhas aulas, que eu leio um texto em latim, eu recorto aquela leitura, coloco no canal, para quem quiser. Gente, eu não tenho problema nenhum com crítica. Professor, você pronunciou aquela palavra diferente do meu professor. Sim, porque existem pronúncias do latim. E eu não nasci em Roma, por mais que eu quisesse. Sabe? Claro, eu não me importava em ter nascido em Cartago, antes da destruição. Mas o fato é esse. Então, vale muito a pena a gente utilizar as ferramentas. E, voltando aqui a um ponto que você mencionou, Gilbert, eu acho o seu canal lindo. Sério. Tu tem um jeito didático, assim, um jeito animado, extrovertido, espontâneo. A gente até brincava de, quando é que tu vai me chamar pro teu canal? Sabe? Porque eu não sou o tradutor para ter uma conversa com tradutores, mas eu ficava... Então, a gente foi negociando, a gente vem se conhecendo já faz algum tempo, dos contatos, com a sua importantíssima contribuição para um dos volumes, e claro que você vai contribuir muito mais ainda para outras publicações. Você já percebeu que eu me empolgo quando a gente fala de latim, de estudos clássicos, literatura, então assim, eu viajo, nas minhas aulas, o pessoal diz, professor, você não gosta muito da lousa, não? Eu digo, pra quê? Em Roma não tinha lousa. Professor, se eu dar uma aula com data show, eu digo, pra quê? Vamos ler, vamos analisar, vamos discutir, mas obviamente, a gente pode usar o Spotify, a gente pode usar muito o Instagram, tem cada página maravilhosa. Então, se você sair procurando, você vai encontrar cada página, sabe? Existe um grupo de professores, de pesquisadores que estão lá no Instagram, gratuitamente, todos os dias, ensinando latim, grego, hebraico, sânscrito. Então, assim, você tem a oportunidade de aprender. As redes sociais, elas estão aí para o bem e para o mal. Então, escolha sabiamente páginas que valham a pena, que façam sentido para a tua vida, sabe? Eu até fico triste quando você faz um post maravilhoso, com conteúdo, e as pessoas vão lá e vão curtir a foto, a imagem, a gravura, mas não leram o que tem embaixo. Às vezes a gente tem aquela técnica de fazer o carrossel, né? De colocar a informação de lado, porque aí a pessoa vai ter que passar. Mas assim, acontece, né?
Sim, e é legal porque você falou, né? Tem páginas e perfis com conteúdos excelentes. E nós vivemos num mundo que é baseado agora na economia da atenção, né? Todo mundo quer roubar a atenção. E uma das formas da gente fazer, como você falou, né, é o carrossel. Só que aí, quando a gente trabalha com língua latina, conteúdo da cultura clássica, tem muita coisa para explicar. Então, as pílulas que vai para o Instagram são muito pontuais. Isso a gente consegue ver, por exemplo, nos posts do Vitrola, né? Vitrola da Roma Antiga, do nosso colega Danilo Julião, né? Então tem o Infoletra também, que ele tem um poder de síntese de explicar coisas tão complicadas de etimologia numa pílula muito pequena no Instagram. Então, temos que nos adaptar a esse novo sistema de economia de atenção, chamar atenção. E talvez, aqui, para aproveitar e citar, acho que talvez a que rompe com todos esses paradigmas e rouba atenção em qualquer post que ela faz, é a Isadora do Latim Ordinário, né? Não tem um post dela, um vídeo dela que você não se diverte e não aprende latim. Então, talvez o dela seja realmente o que mais rouba a atenção, né? Os outros têm estratégias diferentes. Isso é muito legal. E agora, no perfil do senhor, que a gente vê bastante é a apresentação dos autores, e aquilo é incrível. É incrível porque quando a gente precisa apresentar para os alunos, às vezes a gente vai ter que folhear, escolher qual que vai aparecer, sendo que o aluno pode escolher. Por exemplo, o meu aluno, eu tenho 2 alunos de latim particular. Um chama Marcelo e o outro Fred. O Fred ele já veio com um autor para mim, o Apício. Ele falou, eu quero conhecer Apício. E agora ele está traduzindo o Apício. Então ele está já, de certa forma, já conhecendo o autor. Já o Marcelo está traduzindo as cartas de Sêneca. Só que eu não apresentei o autor para ele, falando assim, esse autor fez isso, fez isso. Não, a gente vai primeiro no texto, lê o texto, tenta conhecer e depois vai buscar as informações. A gente lida com a língua e depois vai lidar com o contexto. E está sendo um movimento muito interessante de ir e voltar, principalmente do Apício, que é dificílimo entender o que são aqueles ingredientes, né? Para quem não conhece, o Apício é a Ana Maria Braga da Antiguidade. Ele fez um livro de receitas e esse livro de receitas tem alguns ingredientes que a gente pena para entender o que é ali. Né? Qualquer dia eu faço uma live com esse professor. Né? Assim, tem alguns dos ingredientes que eles não são do nosso mundo, são da antiguidade, são de outros formatos, de outras regiões. Eu queria aqui te chamar a atenção para um detalhe, que isso é muito importante. Nessa busca pelo imediatismo, pela coisa mais rápida, o formato do YouTube em relação ao Instagram é muito diferente. Por exemplo, eu já percebi que muita gente se reclama do YouTube, dizendo, essa aula é muito longa, essa live é muito longa. Gente, precisa entender que o Reels é 1 minuto, é 30 segundos, é lá para o Instagram. Aqui no YouTube, a gente acaba tendo aulas, lives, e elas são bem mais longas, coisa de 60 minutos, de 2 horas. E aí acontece o seguinte, o YouTube agora criou uma espécie de Reels, um formato de short, né? Um short video. Só que isso é bem problemático para a gente, porque quando a gente vai criar alguma informação, alguma explicação, é muito complicado você fazer isso em 30 segundos. A Isadora, realmente, ela é muito fera nisso. Ela consegue o latim 1 minuto, com aquele jeitinho dela. O Áureo Merióticas, o nosso amigo Matheus, é maravilhoso. Aquela página dele, a gente está até sentindo falta, Matheus. Você está fazendo falta, Matheus. Ele está muito silencioso, porque ele está num trabalho muito sério. Uhum. Ele está no período da dissertação de mestrado dele. Então, a gente entende o seu momento, mas a gente sente a tua falta. Sabe? Cala a boca, Bárbara. A Bárbara é maravilhosa também nos seus posts. Então, assim, tem muita coisa bacana no Instagram que a gente percebe que poderia receber muito mais atenção. E eu não consigo entender uma coisa, sinceramente. A gente cria um material de qualidade e a gente tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. E aí tem alguém que tem 3 postagens ou nenhuma
E tem 700 mil pessoas seguindo. E eu fico me perguntando, segue o quê? Quando a pessoa não tem nada postado, eu fico me perguntando, como é que aquele monte de gente começou a seguir aquela pessoa que não tem nada ali? Vai só ver os stories? É só isso. E aí o que foi que eu pensei? Voltando àquele ponto que você mencionou. Eu colocava muito livro. Era um monte de livro que eu tinha na minha página. Talvez eu tenha postado da minha biblioteca Alexandria cerca de mais ou menos 300 livros. Só que minha página estava parecendo um sebo. Tinha gente que no meu privado, você me vende? Eu tenho aqui a história da língua portuguesa, uma edição linda. Eu tenho aqui o dicionário, eu tenho aqui obras filológicas. A pessoa, eu quero que você me venda. Gente, não é para vender. Eu estou divulgando as obras, são indicações de leituras. E aí, quando eu comecei a perceber que eu parecia realmente um sebo, eu disse, quer saber? Vou arquivar todos os livros. Eu só vou postar o livro agora nos stories. E eu resolvi dar uma cara para a minha página. Por quê? Eu percebia que a gente precisa ter uma certa padronização. Quem me mostrou isso? O Matheus. Porque a página Áurea Mediócritas, ela é muito bem organizadinha. Por exemplo, a Isadora, que está aqui com a gente, estou vendo ela, a Isadora, ela criou um sistema que é quase que uma mensagem subliminar. Se você olhar direitinho, você vai perceber que tem um eros, tem um amor, tem um vermelho espalhado na página dela. Sabe? Por exemplo, a sua página, Gilberto, o que a gente percebe? Uma variedade de cores. Sabe? Tem momentos que você vê que cada post seu, você tem uma preocupação com um colorido, um arco-íris, sabe? Uma natureza, alguma coisa assim, bem provocativa com as imagens. Sabe, o Vitrola, você já percebe que ali tem um esquema de dualidade de cores, aquele fundo, sabe? Então, assim, tem muitas páginas que a gente começa a perceber essa padronização para ter uma cara. E aí eu comecei a fazer o meu. Depois que eu descobri que eu posso fazer pesquisas historiográficas e em busca da enciclopédia britânica, enciclopédia italiana, outras fontes de leituras, aí eu pensei, por que não apresentar os autores latinos? Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Eu comecei a preparar aqui um materialzinho que eu vou divulgar devagarinho. Eu vou começar a trazer os autores gregos. Então, depois de ter lido elegia grega arcaica, depois de começar a ler os hinos homéricos e alguns trechos, e ter lido ali a lírica grega, é exatamente isso. E vou começar a ler um outro livro. Eu tenho um primeiro, mas vou começar a ler esse aqui, a lírica grega, da Giuliana Ragusa. Espero que o nome dela seja exatamente assim, porque eu chamo ela em italiano, Giuliana, eu fico mais bonito, né? Não sei se é assim. Mas o fato é que depois de estar lendo literatura grega, por exemplo, as grandes obras, e aí tem uma coleção maravilhosa ali do teatro grego, poxa, aí eu pensei, por que não começar a trazer os autores gregos? Então, a minha página, ela não vai ser somente literatura latina. Ela vai ser literatura latina e também vai ser literatura grega. Eu vou começar com um nome que eu não vou divulgar aqui, mas aguardem que daqui a pouco vai sair o primeiro autor grego na minha página, sabe? Perfeito, perfeito. E aí, aproveitando a Isadora Ramalho, que fez a pergunta aqui, na nossa querida Latim Ordinário, ela perguntou se ainda dá tempo de incluir capítulo no livro. Que livro é esse, Adílio, a que ela se refere? Bem. É o seguinte, nós estamos num período muito específico de submissões de capítulos para o volume 4. Eu produzi, a partir do meu estágio de pós-doutoramento, uma coletânea. Essa coletânea foi supervisionada pelo professor, ela
passou pelas mãos do professor Poça, ele deu um aval, nós publicamos 2 livros historiográficos maravilhosos que trazem aí o embate sobre a origem do latim em relação à língua portuguesa, se o latim determinou o surgimento do português ou não, se o português tem uma relação com o galego, com outras línguas. Então, existem as 2 obras paleográficas que você pode conseguir pela editora Letraria, mas, além disso, nós publicamos essa coletânea, que já está no volume 4. A primeira obra é Estudos Clássicos e Filológicos, a primeira, né, de uma série que vai se prolongar. A segunda coletânea é Estudos Clássicos, Desdobramentos, e saiu recentemente Estudos Clássicos e Filológicos entre o Antigo e o Moderno. Então, o próximo volume, ele está, sim, com o período de submissões aberto. Então, assim, quem quiser enviar algum trabalho, capítulo produzido a partir de uma dissertação, capítulo produzido a partir de uma tese, ou um artigo que você tenha, que você perceba que ele tem uma característica de capítulo. Só um segundo. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para vocês verem. O primeiro é o que o professor falou sobre a filologia. Pronto. Aqui. Voltando aqui, rapidinho, deixa eu só dizer uma coisa que é importante em relação à pergunta da nossa amiga Isadora, porque é o seguinte, esse livro, esse 4º volume, ele vai agregar publicações de trabalhos de autores, tanto com mestrado, tanto com doutorado, mesmo que ainda não tenham concluído. Então, eu não faço esse tipo de segregação, dizer, eu não vou receber o trabalho porque ele está fazendo mestrado. Não é assim. O livro, ele pode contar com publicações de autores que estão cursando o mestrado, que terminaram, que estão cursando o doutorado, que terminaram. Aí você pode se perguntar, mas eu sou um autor, mas eu estou na graduação. Eu ainda não terminei a graduação. Eu posso submeter um capítulo para esse livro? Eu só faço um pedido para que a gente estabeleça um mínimo de padronização de publicações. É que se você é um aluno de graduação, que você submeta com a coautoria do seu orientador, seja com mestrado ou com doutorado. Entende? Então, é um único pedido, é a única exigência mínima que eu faço, que você que é de graduação, que publique com a anuência, com a assinatura, com a coautoria do teu orientador, sabe? Então, é a única coisa que eu realmente peço. Então, Isadora, está com o período aberto, para que vocês saibam, a submissão ela pode ser feita até dia 1º de maio. Então, há um espaço aí bem longo, que você vai poder trazer aí parte da sua dissertação, parte da sua tese. Eu já tive a oportunidade aqui de publicar vários livros pela editora Letraria, tem qualidade. Esse livro ele vai ser publicado em formato e-book, formato digital, certo? E, porventura, se a gente tiver demanda, podemos até pensar na publicação impressa, porque eu já fiz um desses volumes, ele saiu em e-book e saiu impresso. Então, assim, vai depender da publicação, vai depender do momento. Então, existe sim a possibilidade dele se tornar um livro físico, mas a priori é um e-book, certo? E aqui eu tenho que concordar com o Denis em gênero, número e caso, né, como diz o professor Ardílio. Excelente oportunidade e, além disso, o trabalho do professor Ardílio, que o professor Ardílio faz, realmente é louvável, porque já está no 4º volume. Eu vou mostrar cada um aqui para vocês poderem incitar essa curiosidade em vocês, tá? E aí abre, como diz ele, né, abre a oportunidade para muitas pesquisadoras e pesquisadores, principalmente iniciantes, que precisam publicar, né, ou já pessoas que têm um certo grau, né, e queiram publicar em livro. Isso é muito bom. Eu participei, tive a honra de participar do 3º, e é por ele que eu vou começar a exibir, né, Estudos Clássicos e Filológicos entre o Antigo e o Moderno, com a organização do Ardílio,
E também nós temos um capítulo sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco, tá? Eu vou tentar ver online aqui, ó, para vocês poderem entender do que o Adílio está falando quando diz que a letraria tem uma edição excelente. Eu vou esperar abrir aqui. Enquanto isso, se o senhor quiser falar alguma coisa. Enquanto abre, eu queria dizer aqui uma coisa que é em primeira mão, né? Nem todo mundo está sabendo disso. O professor Emerson Cardoso, meu colega de pesquisa de muito tempo, colega inclusive de graduação, eu conversei com ele e ele topou o desafio de me ajudar na organização do volume 4, para agregar bastante valor, porque ele é um pesquisador primoroso. Ele tem vários livros, ele tem vários capítulos, e inclusive ele já publicou capítulos em obras que eu organizei. Ele já integrou o conselho editorial e os conselhos editoriais que eu seleciono para os meus livros. Eles contam com pessoas de renome. Então, assim, é um livro que a gente avalia. Ah, então quer dizer que qualquer capítulo que eu produzir, que eu enviar, vai ser publicado no livro? Não, não é bem assim. Ele precisa estar num padrão mínimo de publicação, ele tem que ter uma qualidade textual. Eu faço essa leitura com muita calma, com muita cautela. O professor Emerson ele já me ajudou muito nesse tipo de trabalho, e quando eu conversei com ele, se ele topava entrar nessa organização, me ajudar nesse volume 4, ele disse com certeza. Ele acabou de defender a tese de doutorado dele. Então, assim, ele está assim, novinho em folha, já se libertou, né, desse trabalho. E esse volume aí, vocês devem ter reparado que a letraria, ela tem um cuidado com a qualidade. Reparem que a preocupação da editora de definir uma capa, definir uma estrutura, uma cor. Então, assim, é muito carinho, sabe? Eu agradeço demais ao grupo que faz parte da letraria, porque eles têm um cuidado muito grande. Um cuidado muito grande, você percebe pela produção, pelo formato, pela exposição textual. Então, a gente tem priorizado textos de qualidade. Os 3 volumes, todos os capítulos são capítulos excelentes, sabe? São capítulos de pessoas que me passaram uma confiança muito grande. E assim, voltando aqui ao que o Denis falou, é uma oportunidade que eu estou abrindo porque abriram essas oportunidades para mim. O meu professor, o professor Denilson Matos, com ele publicamos muitos trabalhos, ele me convidava, me convida, e eu sei que ainda me convidará. Então, assim, essas oportunidades de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudos, a gente precisa valorizar. Então, diante de tudo que eu recebi, eu estou fazendo o mesmo. Estou abrindo espaço para autores que estão começando, autores que já produzem, e pensando aí na divulgação científica. E agora que nos últimos anos eu mergulhei de cabeça em estudos clássicos, vai ser assim para frente, tá? Vai ser assim, daqui em diante vai ser desse modo. E aqui, como vocês podem ver, né, eu fiz parte, submeti uma monografia que eu fiz para o meu professor de estudos comparados aqui da Unesp Bios, São José do Rio Preto, e ele aprovou e indicou a indicação, indicou a publicação, e coincidiu de estar com a chamada aberta do Adílio. Eu corri, mandei lá, o Adílio fez apontamentos no texto que agregaram para a escrita melhorar. Então, assim, se você tem oportunidade, se você tem um trabalho que você acha digno, alguém indicou, um professor indicou, e você publicar, submeta, porque o Adílio tem uma leitura muito afiada, ele faz apontamentos muito pertinentes, né? E nós temos aqui outros colegas também, como o Matheus, do Aura Mediocritas. Temos também aqui o Julião, Danilo Julião, que eu falei, que ele estuda as inscrições em latim do Rio de Janeiro, e aqui é parte do trabalho dele. É muito interessante o capítulo, mas também temos muitos outros. Dentre eles, além de assinar a apresentação e a organização, nós temos um capítulo do professor Adílio. E aproveitando que esse capítulo está aqui, né, temos ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu clicar. Ele vai. Aí, eu vou só aumentar um pouquinho para vocês poderem ver. Acho que é aqui.
Então, eu vou pedir para que o Adílio conte um pouquinho sobre esse capítulo que saiu no terceiro volume dos Estudos Clássicos e Filológicos. Qual foi a ideia desse artigo, Adílio? Bem, pode não parecer real isso, mas é. Isso daí é meu TCC de especialização EAD que acabei de fazer. Eu tinha terminado o doutorado e tive uma vontade de fazer um curso EAD. E pesquisando na internet, encontrei um curso a partir de uma indicação de um colega nosso, que inclusive publicou conosco. E nesse site tinha a informação de que havia uma especialização em filologia românica. Só que não é bem filologia românica, porque são poucas disciplinas que são. Então, assim, tem latim, tem filologia, eu queria que fosse muito mais. Mas eu gostei de ter feito. E aí, para que você concluísse essa especialização, você poderia ou não produzir um TCC. E eu pensei, por que não? Já estou com tempo aqui, não tenho muita coisa para fazer, 4 disciplinas e um monte de livro para publicar, e artigos e revisão, e um monte de orientação. Isso aí não tem nada para fazer. E resolvi, então, produzir esse texto, em que eu tinha uma vontade, coisa muito particular minha, de conhecer as origens de Roma. E pensando nisso, eu fiquei me perguntando quais autores que eu poderia buscar na historiografia literária que pudessem trazer uma reflexão interessante. Então eu pensei, Tito Livio, com certeza, Ab Urbe Condita traz um resgate histórico de Roma, da fundação, dos primeiros habitantes. Na perspectiva mais literária, mais poética, o Vigílio faz a mesma coisa na Eneida. Então eu fui em busca da parte histórica e da parte literária. E nesse jogo de análise, eu fui observando o que é história e o que é pura ficção, o que é narrativa, o que é lenda, o que é mito. Por exemplo, sabemos que Rômulo e Remo foram resgatados. Mas a pergunta que fica, esse resgate, foram resgatados a partir de quê? A lupa capitulina. Contudo, isso é pura lenda com mistura de mitologia. Porque essa loba, ela pertence ao pai dos meninos, ao deus da guerra. Então ela foi lá na água, retirou os meninos. Mas isso é o que se acredita, ou se tentava acreditar em Roma. Mas existe o outro lado que o Tito Livio acaba trazendo, que, na verdade, a Lupa era uma mulher, uma meretriz, que ela entrou na água, resgatou os meninos e cuidou deles. Então você tem aí duas histórias. Será que o povo romano ia optar pela história de que os meninos foram resgatados, foram salvos por uma meretriz? Dificilmente. Mas se elas foram salvas por um animal do deus da guerra, que é o pai das crianças, isso tornava muito mais belo toda a história. O Vigílio traz o nome Iulo para o poema épico. E toda a história em relação a esse menino tem muito a ver com Enéas. Então imagine só que a descendência de Enéas, porque Enéas era um príncipe troiano, ele sobreviveu à queda de Ílio. E ele tinha uma missão, que o Vigílio deixa isso muito claro. A missão era fundar a nova Troia, a nova Ílio. E essa nova cidade acabou sendo da descendência de Enéas, a cidade de Roma. Então, eu uni todo o meu gosto por literatura, todo o meu gosto por história, fiz esse TCC e, de certa forma, um incentivo para o meu aluno, meu orientando, minha orientanda, que é possível, sim, produzir um TCC que seja objetivo, que seja interessante, que possa agradar a leitura de uma banca.
Então, eu fiz esse TCC, tenho uma intenção, não vou dizer aqui agora exatamente o que, mas nos próximos meses vai sair o meu mais novo livro, que está no forninho. Ele está aqui na reta final. Só está faltando tomar uma decisão, sabe? Mas essa decisão é muito simples, mas apesar disso, eu ainda estou decidindo desde dezembro. Uma decisão, imagine só. Dezembro, nós já estamos no meio de março. Mas eu vou tomar essa decisão. E esse livro vai sair, certo? Então, assim, me encanta muito estudar história. Talvez eu tivesse feito graduação em história, eu também fosse muito feliz. Mas quando eu pensei bastante em fazer a graduação em história e pensei no curso de letras, minha paixão era muito maior pela língua portuguesa, pelas dificuldades que eu tinha, eu acabei entrando em letras. Não me arrependi, não me arrependo. Então, dentro de letras, eu estou vendo essa possibilidade de estudar a história de Roma. Por exemplo, eu indico muito aos meus alunos SPQR e Pompeia, da Mary Bird. Eu indico muito Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari. Sabe? Ter essa oportunidade de estudar Roma, estudar... Gente, ler um livro do Pierre Grimal é um deleite, sabe? Ter a oportunidade de ler uma tragédia, ler uma história de Roma. Por exemplo, você ter a oportunidade de ler os 12 Césares do Tranquilos, né? Do Suetônio, já queria chamar de Quintiliano. Quintiliano é outro caminho, tá? Porque eu gosto também do Quintiliano, não tem como não gostar. Mas ler o Suetônio Tranquilos, e eu não sei se ele é tão tranquilo assim, porque para ter relatado a vida de Júlio César e de 11 imperadores, eu acho que não foi tão fácil assim, não. Não foi tão tranquilo assim, não. Então o nome dele era para ser Suetônios Intranquilos, né? Perturbados. Para ser. Então, ler Pierre Grimal, ler a Mary Bird, ela tem uma forma de contar. Ela acabou de lançar um novo livro, gente. O livro está ali, mas eu não queria tirar para não derrubar nada. Mas, enfim, ela acabou. Eu vou tirar, porque não tem como falar de livro e não mostrar. Né? Mas, não. A gente tem que pegar na mão e fazer assim, né? Esse aqui eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas ela acabou de lançar esse aqui, a respeito dos Césares. Então, assim, na primeira oportunidade eu vou ler esse danado, porque eu estou terminando de ler Pompeia e já tinha lido SPQR, mas eu estou revisando para um texto que eu estou produzindo. Mas o fato é que talvez poder estudar o mundo antigo, observando a história, observando a literatura, e aqueles que gostam muito de religião, eu digo a vocês, existe um lado das clássicas, da produção de epístolas, de cartas, de textos teológicos, que você não faz ideia. Você tem a oportunidade de estudar um São Jerônimo, sabe, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, você tem uma oportunidade de mergulhar na literatura religiosa. Então você tem a literatura mesmo, aquela literatura que a gente costuma falar, né, das obras de ficção, mas também tem aquelas obras espirituais. Então, assim, tem muita oportunidade. Dá pra gente... a Isadora colocou aqui, Suetônio era o Hugo Gloss de Roma Antiga. Realmente, ele conseguiu fazer isso. Então, assim, há muitas obras. Se eu fosse aqui indicar livros e mais livros, Alexandria ficaria pequena, né? Para a gente fazer aí tanta divulgação de obra. Então, eu acredito e espero muito que o volume 4 traga tudo o que a gente já tem feito. Então, o primeiro volume foi maravilhoso. O segundo também, o terceiro também. Os autores, todos eles que participaram até o momento, me trouxeram textos de excelente qualidade. E eu queria chamar a atenção de vocês, eu já estou recebendo textos para o volume 4. Então, assim, já tem autor que já mandou o texto. Então, assim, a coletânea vai sair. A gente está juntando, eu vou juntar aqui, vou deixar bem direitinho. Então, assim, daqui a pouco
a gente vai ter o conjunto de textos que vão constituir a obra. Eu não penso em quantidades, eu penso em qualidades. Então, se tivermos 5 capítulos, 8 capítulos, mas que sejam de extrema qualidade, o livro sai. Eu lembro de uma vez que eu recebi um trabalho do Demartoni. Gente, eu parei um minuto para ler aquele texto, feito e produzido juntamente com o professor Joseni, e eu disse assim, que capítulo lindo, de qualidade assim extrema. O Tony é um filólogo nato, sabe? Assim, muito bonito mesmo o texto dele. O texto do Mateus, o texto da Isadora, o seu texto e muitos outros textos que eu recebi me deixaram muito encantado porque vocês estão abraçando essa minha ideia. A gente não visa a visibilidade de vendas, tanto é que os livros e e-books, eles são gratuitos, a letraria disponibiliza todos os livros. Se você entrar agora no link da letraria, você vai ver que os meus livros, que são e-books, estão todos disponíveis, e há muitos outros na letraria. Vários livros meus na editora Ideia estão também em e-book, é só entrar e baixar. Então, tem livros da universidade, por exemplo, da UFPB, que estão disponibilizados gratuitamente. Então, assim, existem muitos textos online. Eu costumo compartilhar nos meus perfis profissionais também, quem quiser. Então, de repente, vários livros estão lá. Os livros que são impressos, que são vendidos pelas editoras. Eu não ganho muita coisa, praticamente nada. Tá? Às vezes eu vendo um livro ou outro, e assim, eu mergulhei num caminho meio que sem volta. Autor não fica rico com livro. A gente gasta muito e o retorno financeiro é pequeno. Agora, o retorno das críticas, das avaliações. Por exemplo, Gilberto, eu adoro escrever terror. Então, eu tenho livros de terror, livros de contos de terror. Eu tenho até um livro erótico, mas esse eu não posso falar, porque são 20 horas e 54 minutos. Então a gente não pode entrar nesse detalhe, mas sim, eu tenho um livro erótico. E esse livro erótico já me deu problema, porque as pessoas leem e não entendem que ali é um personagem. Ali a narrativa é de um personagem, de uma voz de um narrador, não é Adílio que está ali falando. E talvez até fosse. E talvez até fosse. Mas, enfim, esse livro está esgotado. Mas existe a possibilidade dele sair novamente. Em e-book. Mas eu vou ter que pedir à editora, olhe, para baixar esse livro tem que linkar e tem que dizer a idade e o CPF, que é para poder bater que se você tem mais de 18 anos, porque o negócio é sério. Eu me encanto pela literatura, então eu escrevo poemas, eu tenho um livro de poemas, eu tenho um livro de contos. Eu só não costumo muito escrever crônica. É uma coisa pessoal minha. Mas poemas eu escrevo, gosto de escrever poemas, gosto de escrever cartas, gosto de dedicar os meus textos. Sempre que eu escrevo um livro, eu gosto de dedicar ele a um amigo, a um professor, sabe? Eu costumo, então, tem aí o Manual de Pronúncia do Latim, que foi o meu TCC, Vidas Cruzadas e Vidas Quebrados em e-book, é um livro meio que biográfico. Vidas em Versos é um conjunto de poemas de alunos do campus. Então, tem coletâneas produzidas aí com colegas da UVA, colegas da URCA e de outras universidades, sabe? Literatura, linguagens, linguística, esse aí é o bendito erótico, sabe? Eu contei com organizadores, colegas, muito especiais, sabe? Professor Elidiane, professor Lins, sabe? Professor Iaro, professor Emerson, o Marcos. Então, assim, eu tenho uma galera aqui de amigos e amigas professores que estão dispostos a entrar nas minhas loucuras. Eu sei, às vezes a minha loucura é de publicar um livro em 2 meses. E o pessoal topa essas loucuras e sai. Por exemplo, esse livro que vocês estão vendo aí, Entre o Texto, a Ficção e o Ensino, foi um livro que eu tive uma ideia, juntamente com os meus amigos do TLB, do Proling, lá, da UFPB, de a gente produzir um livro em homenagem ao nosso mentor, nosso orientador.
Esse outro livro aí, Linguística, Literatura em Foco, esse verdinho aí, são trabalhos de TCC. Então, assim, a gente vai criando ideias e vai produzindo, criando. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante. Vários desses livros são produzidos com a participação e investimento dos autores. Por exemplo, a gente vai montar um e-book, a gente tem os organizadores, a gente tem os autores, cada um contribui com um pouquinho, a gente junta toda aquela grana e publica, porque um livro nem sempre é barato. A gente gasta R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, sabe, para produzir um e-book. Então, muitas vezes a gente acaba abrindo esses espaços que os autores mantenham aquela publicação. Então, o livro, depois de produzido, ele não vai ter retorno financeiro. Vai ser disponibilizado gratuitamente na internet. É para divulgar, é divulgação científica. Mas para produzir, as editoras cobram. E qual o diferencial dos volumes de estudos clássicos e filológicos? Eu costumo, quando o livro é em e-book, principalmente da letraria, nesses casos aí, por exemplo, o volume 1, 2 e 3, eu sempre costumo fazer uma publicação que ela é arcada por mim. Claro, quando os autores querem o livro impresso, aí a gente pode pensar em ratear ali o valor, ou deixar na editora para que quem quiser compre, sabe? Mas, por exemplo, esse livro aí de contos de terror do Halloween, então a gente negocia, por exemplo, eu invisto a maior parcela, alguém dá alguma contribuição. Esses dois de cima, que são os livros paleográficos, eu contei somente comigo mesmo, a universidade, ela me deu todo o apoio, mas não tinha um apoio financeiro, porque não era bolsista no pós-doutorado. Mas não houve problema nenhum. Então, assim, a gente faz o investimento. O volume 4, em e-book, vai ser do mesmo jeito. Eu pretendo, sim, manter a publicação e arcar com ela. Aí você vai se perguntar, mas por que isso? Gente, não é questão de bondade, não é isso. É uma questão de valorização da produção científica. E a gente sabe muito bem que as universidades passaram por momentos difíceis. Não estou falando de governo passado, estou falando de tempos. Então, durante muitos anos, as universidades passaram por momentos difíceis. A minha universidade banca praticamente todos os eventos que eu vou. Praticamente todos os eventos. Porque eu já contei com o apoio financeiro da UFPB, já contei com o apoio financeiro de outras instituições. Então, assim, o fato é que se a universidade não pode contribuir com a publicação do livro, mas eu tenho um salário, eu vou me ajeitando, a gente divide aquela coisa. Claro que a gente não está num momento tão bom financeiramente, não é verdade? Então, às vezes, quando alguém quer publicar um livro, diz assim, gente, vamos se juntar para todo mundo dar um pouquinho para publicar o livro. Não é porque está na pindaíba, só isso. Não, é porque ele está vendo que quer publicar, mas falta recurso. Gente, vamos imaginar, você vai publicar um livro e uma tiragem de 1.000 exemplares, o livro ficou por R$ 7.000. Gente, não é todo mundo que vai desembolsar R$ 7.000 para publicar um livro. Agora, quando o livro é R$ 500, o livro é R$ 1.000, R$ 2.000, dá para pensar, não é? Então, tudo depende. Eu quero que o volume 4 seja do mesmo jeito. O livro seja em e-book e eu arque com a publicação. Agora, se o conjunto de autores estiver interessados que o livro seja físico, aí eu digo, então vamos conversar. Vocês querem um livro físico? O outro livro foi desse modo. Gente, vocês querem um livro físico? Queremos. Tá bom. Vamos publicar. Cada um compra quantos quiser. Compra um, compra dois. O Tony disse, eu quero 10. Eu quero 20. Então, assim, foi vendendo. E venderam, acho que venderam todos. Venderam todos. Mas o e-book é gratuito. Então, assim, tem essas possibilidades na publicação, sabe? Da publicação com investimento pessoal próprio do organizador, dos organizadores, ou também publicações que há um rateio de valores. Aí você vai se perguntar, mas se eu investir R$ 150 para publicar o meu capítulo, é muito dinheiro. Gente,
você recebe por e-mail, e tem editora, tem sites que mandam para você. Vamos publicar um artigo que tu já publicou. Um artigo, porque o seu artigo foi avaliado, tu nem mandou, mas o artigo já foi avaliado, foi aprovado, basta você investir uma parcela pequena de Pix de R$ 395. Gente, é 400. Eu recebi um dia uma proposta que eu achei que não foi nem propaganda estranha. Dizia assim, você gosta de publicar o seu artigo em inglês? Um investimento básico de R$ 750. Eu digo, é as compras do mercado, é? Sabe? É um bujão de gás com energia? O que é que você... É uma parcela da minha impressora? Então, assim, sabe, eu acredito que qualquer autor que for investir 50, 100, R$ 150 para publicar um capítulo, não é muito dinheiro. Mas eu sei também que às vezes a pessoa está na graduação, está na especialização, está no mestrado, está sem bolsa, tá difícil. Aí 150 é muito, entende? Então assim, mas eu penso em tudo isso, meu caro. Então, por exemplo, eu fiz um livro já faz algum tempo que cada autor deu uma contribuição de R$ 20. É simbólico, sabe? Aí outra publicação, R$ 45, sabe? Eu costumo brincar, gente, o livro vai ser pago, todo mundo vai pagar, mas provavelmente vai ficar na parcela de 99, parcela única, R$ 99, pronto, sabe? Mas claro, tudo é passado pela comissão organizadora, tudo é divulgado, o valor de publicação final é disponibilizado, o contato da editora é repassado, quem quiser entrar em contato com a editora para saber como é que foi. Se houver um contrato, a gente mostra o contrato. Ó, tá aqui, gente, o contrato, tá aqui o valor, foi pago desse modo. Então, assim, e a gente, inclusive, mostra os orçamentos, os valores, porque, assim, ninguém tem interesse de ficar com o dinheiro de ninguém. Tá? O foco é a produção acadêmica, é a divulgação científica. E se depender de mim, pode ter certeza, Gilbert, todo ano nós lançaremos um livro ou dois. Todo ano. Houve anos em minha vida acadêmica que nós publicamos 7 livros. Um ano com 7 livros, sabe? Então, assim, se você juntar a letraria com a ideia, veja a quantidade de livros que nós lançamos. Isso aí só são 2 editoras. E as outras? Ah, só uma coisa, viu? Eu tenho livros organizados até na área da matemática. Sim, porque eu tenho um grande amigo aqui, o professor Ronald, que topa, que me convida, a gente organiza, a gente sai catando professores da ciência, da matemática, da biologia, de outras áreas, a gente compila publicações, então assim, a gente vai lançando editoras e a gente vai procurando. Então assim, eu sei, me empolguei aí bastante falando aqui nesse aspecto, mas é porque eu queria deixar muito claro para todo mundo que não há um foco de um retorno financeiro para mim. Ninguém fique achando que essa biblioteca aqui foi montada com dinheiro de organização de livro. Isso aqui foi montada com investimento pessoal durante anos, a parte do meu trabalho, porque eu sou professor na Universidade Regional do Cariri há 16 anos. Pode não parecer com essa minha pele maravilhosa que Deus me deu, mas eu tenho 3,8, sim, com muito orgulho, sou negro, não tenho como esconder e nem quero esconder nunca essa minha pele. Então, eu venho juntando dinheirinho, comprando meu livrinho, seja 1, 2, não importa, eu vou juntando e tenho, então, a minha biblioteca que está começando a tomar forma. É isso. E lembrando que ela tem um nome, essa biblioteca, né? Como que se chama? Espero que nunca pegue fogo, porque graças a Deus eu não fumo, mas sim, Alexandria. A minha esposa, educadamente, um dia colocou uma planta aqui do lado e disse que ia regar com uma pistolazinha. Eu disse, você, pelo amor que me tens, não faça uma coisa dessa, porque eu tenho livros aqui de 100 anos. Eu tenho um livro aqui do Vasconcelos, que tem 100 anos. Eu tenho uma gramática aqui, eu tenho serões gramaticais, sabe? Com gramaticais, assim mesmo.
sabe? Dicionários. Eu acabei de adquirir o dicionário de grego, sabe? O dicionário de latim, obras filológicas. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu peguei e batizei com esse nome Alexandria. Torçamos para que ele cresça como Alexandria, mas não queime como ela. Sabe? Agora, se eu te contar uma coisa, tu não vai acreditar. No ano passado, eu comprei mais de 100 livros. No ano passado. Inclusive, eu não pude ler todos. Eu fiz uma coisa que não foi muito comum para mim. Eu adquiri de literatura greco-romana, adquiri talvez todas as obras que eu precise ler nos próximos 3 anos. Todas. Por exemplo, tenho aqui o Teatro Grego, o Heródoto, 3 edições diferentes de Homero. Eu acabei de receber Virgílio bilíngue, as 3 obras dele. Teatro grego selecionado, mitologia. Então, assim, eu fui selecionando essas cerca de 100 obras para minha vida acadêmica pessoal. Eu estou lendo isso aqui, literatura, é por prazer. É só por gosto. Comecei a ler aqui O Exorcista por prazer. Comprei a coletânea dos Warren, sabe, de Invocação do Mal, livros de terror. Eu só não encontrei ainda o Boneco Assassino em livro, mas se eu achar eu vou comprar, porque eu já consegui o Bebê de Rosemary. Então, assim, eu tô lendo tudo só por prazer, só por gosto, porque a minha vida acadêmica, profissional, eu dou aulas de morfologia, de tópicos de gramática normativa e de filologia românica. E todas essas obras que eu leio para essas disciplinas são obras já lidas, já memorizadas, debatidas. Então, assim, eu tenho muita pouca preocupação com leituras acadêmicas, tanto é que eu tomei uma decisão, parece estranha, Gilbert. Essa parte ali de cima, essa parte aqui todinha é linguística. Várias áreas da linguística. E eu tomei a decisão mais estranha do mundo. Eu abdiquei das áreas da linguística. Eu não estou mais estudando linguística, exceto linguística histórica. Então, assim, psicolinguística, sociolinguística, linguística aplicada, não sei o que mais, tudo vai ficar para lá. Porque essa minha parte de preocupação com essas áreas vai ficar para trás. Porque minha cabeça é estudos clássicos, sabe? É literatura, sabe? Tem gente que fica, oxe, tu é linguista, mas você gosta de literatura, de qual problema? Posso não? Eu não posso gostar de Machado? Eu não posso gostar de Alencar? Quer dizer que eu não posso ler uma obra da literatura e ensinar? Gente, eu sou formado em literatura. Então não se espantem eu gostar de ler. Eu acabei de comprar Dante, a Divina Comédia, bilíngue, porque eu estou começando a estudar italiano. Então, assim, eu quero lá saber de onde é que veio o livro, eu quero ler, eu quero estudar. Eu acabei de conseguir isso daqui, ó. Historiadores Latinos. Uma obra belíssima, várias traduções da historiografia romana, sabe? Então, assim, eu fui conseguindo obras. É muito investimento, é muito dinheiro mesmo que a gente gasta, sabe? Infelizmente, há livros que são caros. Eu consegui o Língua Latina Parcela Ilustrata. Então, um livro que vem da Espanha, um livro que vem de Roma, um livro que vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, acaba sendo caro. Então, assim, a vida de professor é essa. O nosso salário só serve para 3 coisas: aluguel, alimentação e livro. Eu não pago aluguel. Então, alimentação e livro. Não fiquem pensando que professor luxa gastando com besteira. Não fiquem pensando que professor, sei lá, pega R$ 200 e compra uma coisa sem futuro. Não, é R$ 200, vai lá na estante virtual e faz a feira. Sabe? Amazon, quando tem promoção, a gente vai lá e se empolga. Sabe? E quando a gente não está gastando com o livro para a gente está gastando no livro que a gente está produzindo.
Por exemplo, na letraria acabou de sair, faz pouquíssimo tempo, a minha tese em formato livro. Então, quem quiser ler minha tese está disponibilizada gratuitamente na internet, formato e-book, mas também está em formato livro. Né? Está aqui em cima. Aqueles exemplares que estão nessa parte aqui, ó, essa parte cinza ali, todos aqueles livros de cima, nas duas prateleiras de cima, são livros meus. Por exemplo, você tem lá esse aí que tem um senhor na capa, esse aí é o Francisco Sanches, então, Quod nihil scitur, que significa que nada se sabe, foi a minha tese de doutorado, em que eu investiguei esse grande nome da história, da filosofia, um professor que ensinava aos seus alunos e escrevia em um texto muito mais próximo da leitura. Um texto, inclusive, marcado com uma acentuação, com reduções morfológicas, com abreviaturas, para facilitar a pronúncia desse latim. Então, essa tese, ela contém traduções de excertos, estudos. Então, é um estudo filológico que eu contei com a orientação da professora Pilar Roca, a quem eu tenho uma admiração eterna. Eu adoro aquela professora, sabe? Ela é uma alegria na minha vida. Eu sinto falta dos momentos com ela. Inclusive, um dia eu vou voltar para a gente bater um papo lá em João Pessoa. O professor Poça, que foi meu co-orientador de tese. Então, assim, eu gosto de escrever, sabe? Meus contos de terror, tem gente que gosta, tem gente que tem medo. Eu criei um serial killer cearense, sabe? E detalhe, um serial killer cearense que pratica feminicídio. Gente, eu não mato uma mosca. Quer dizer, muriçoca eu até que eu mato, né? Mosquito. Mas, assim, não faço mal a ninguém, mas meus personagens são horríveis, sabe? Por exemplo, o livro do Halloween, eu coloco um assassino dentro de casa, eu crio contos fantasmagóricos de terror, eu crio situações conflituosas. Então, assim, eu brinco com as obras literárias. Eu me expresso da minha forma, do meu modo. E lembrando que todo o material do Adílio, né, esses que vocês têm disponível, tá aí na descrição do vídeo, da live, tá? As organizações do Adílio passam por um critério acadêmico, essas que ele chama para vocês de publicação, abre a chamada, vocês enviam os textos, passa por um critério, passa por um crivo acadêmico. Não é essas revistas, como ele até mencionou algumas, e-mail que a gente recebe, né? Por exemplo, eu recebi 2 vezes da mesma editora de uma comunicação que eu fiz, eu já publiquei o artigo dessa comunicação e está lá. Invista, publique em português e inglês. Se você quiser mais rápido, paga mais rápido, sai no outro dia. Como um parecerista dá um parecer no artigo complicado em um dia, menos de um dia. Então, é diferente. Isso são Eu tenho uma regra, viu, meu caro? Eu tenho uma regra muito simples. Eu já publiquei em revistas que cobravam. Já publiquei. Demorou um pouco para trazer o parecer. Mas, assim, quando você submeter o seu trabalho a uma revista, submeta a uma que tem conselho editorial acadêmico, que é aquela revista que não é paga, ela tem uma vinculação com uma universidade, tem a lista dos professores e, principalmente, que tenha qualis. A qualis C, tenha cuidado, é B ou A. Claro que publicar numa revista A é sempre difícil, mas publique numa B, você consegue. Manda para uma revista, foi reprovado, foi recusado, receba as críticas, observe o seu trabalho, veja no que você errou, corrija, melhore. Eu estou vendo aqui que a Ana Carolina colocou a seguinte pergunta, que ela tem uma curiosidade, se é possível fazer um trabalho tanto de filologia, latim, pensando na Bíblia. Sim, com toda certeza. Os estudos hermenêuticos, exegéticos e principalmente filológicos, eles partem justamente de textos antigos.
E quando você tem a filologia clássica ou comparada, é uma filologia muito mais arcaica, é uma filologia aí do século IV, III a.C., em que há uma preocupação com o texto homérico, com os textos gregos. Quando a filologia chega em Roma, e aí você tem a oportunidade de fazer um exame de um texto latino. A filologia comparada ou clássica é aquela em que você pode comparar o texto latino e o texto grego. Imagine, por exemplo, que você tem a oportunidade de pegar um salmo. Você pega aquele salmo, vai lá para o texto no hebraico, vai lá para o texto em grego, vai lá para o texto em latim, faz um estudo e pode observar as traduções. Por exemplo, chamo a atenção de vocês justamente para a tradução que está aqui, a Bíblia de Estudo King James, que é uma versão belíssima, é capa dura, ela é de estudo. Inclusive, eu pretendo, na minha próxima aula de filologia, ler com o pessoal um trechinho de um texto homérico. A gente vai ler em grego, a gente vai praticar um pouquinho, sabe? Então, assim, você pode pegar um texto desse e observar as traduções. Por exemplo, eu não vou dizer aqui qual denominação, mas existe uma denominação religiosa que tem uma tradução própria. Que tradução é essa? Como é que essa tradução foi feita? Uma tradução do português a partir do latim? A partir da Vulgata de São Jerônimo? Uma tradução do português que está baseada no texto em grego da Septuaginta, que está bem aqui. Eu tenho uma versão em grego e a versão em latim, são belíssimas. A versão em latim é essa daqui, ó. Bíblia Sacra Vulgata, numa pronúncia eclesiástica. Então, você tem a oportunidade, por exemplo, de observar o texto em português, ele veio do hebraico, ele veio do grego ou ele veio do latim. Então, você tem a oportunidade de ver textos traduzidos, por exemplo, Frederico Lourenço, tem uma tradução muito boa, muito bela, e você tem várias obras em português, a Sociedade Bíblica, As Duas Torres. Então, assim, eu acredito, Ana Carolina, que aquela pessoa que tem um pé muito firme na religião, no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, tem a oportunidade de fazer estudos filológicos. E aproveito para informar, Gilbarte, que um colega meu, o professor Joselmo, fez um estudo bíblico, Ana Carolina. E nesse estudo bíblico, ele analisou um texto em hebraico e fez uma análise a partir e também do texto em latim. E ele me convidou para a gente fazer uma mexida nesse texto, observar as questões fonéticas, e nós publicamos em um livro. Está na editora Ideia. Então, eu posso te mandar, vou te mandar lá no grupo, para você dar uma olhadinha, como é que ele fez esse trabalho, que é maravilhoso. Então, o professor Joselmo fez um trabalho muito bom. A minha contribuição foi muito pequena, sabe? E foi o TCC dele, sabe? Então, assim, é possível fazer. Então, há muitas traduções bíblicas que a gente pode fazer análises comparativas, observando os termos, etimologias, palavras específicas, estruturas, hebraísmos, por exemplo. Ah, mas nem todo mundo estuda hebraico, mas dá uma oportunidade, né? Ela surge na tua vida para tu começar os estudos bíblicos hebraicos, sabe? Existem gramáticas, eu tenho aqui algumas gramáticas. Então, é possível. Em uma tradução latina era Deus, e na outra da denominação era um Deus. Você tem aí a especificidade do artigo. Ho, theos, você tem aí a presença do artigo. O que é que acontece? Quando você tem na língua grega a determinação de um artigo definido, a tradução tem que ser com artigo também definido. Quando não há presença de um artigo, você pode traduzir com um artigo indefinido. E aí você cria uma situação como essa. Porque imagine, o artigo definido é o Deus. Não tendo o artigo definido, sendo um artigo indefinido, é um Deus. Qual é o problema de análise aí? Uma análise mais teológica. É que o Deus, partimos de um pressuposto de uma unidade, um único. O Deus. Mas quando eu digo um Deus, parece um Deus entre outros deuses.
E aí você tem, por exemplo, o uso do D maiúsculo para Deus do cristianismo, D minúsculo para Deus na mitologia. Então, quando você pega, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, você pega Teogonia, a palavra Deus, ela aparece com um D minúsculo. É muito difícil ela aparecer com D maiúsculo, porque fica um pouco estranho. Fica parecendo que você está trazendo o Deus do monoteísmo para o estudo ou um texto do Deus politeísta, ou deuses politeístas. Então, é sempre muito importante. Então, antes da gente criticar uma denominação, dizer que está errado, a gente tem que se perguntar qual foi o texto base de tradução. Foi a Torá? Foi a Vulgata? Foi a Septuaginta? Que tradução é essa? Baseada a partir de qual texto original? Então, esse cuidado de observar as estruturas, porque dizer um Deus não é a mesma coisa de o Deus ou apenas Deus. Um Jesus não é o Jesus, não é Jesus. E eu sempre digo isso e vou dizer sempre. Você pode cometer erros em qualquer texto da tradução, não importa em qualquer livro do mundo. Agora, se você errar na Bíblia, você vai queimar no inferno. Nem que seja no Hades. Então, assim, eu até digo muito aos meus alunos, digo, gente, eu traduzo qualquer texto, em sala, fora dela. Agora, não me peça para estar traduzindo a Bíblia. Porque eu não vou traduzir a Bíblia, não, por cometer uma heresia, sabe? Herege! Para eu cometer um erro e eu pegar fogo ali, sabe? Estou lendo a Bíblia aqui. Eu leio em latim, eu adoro ler em latim. Mas traduzir, eu traduzi errado aqui, eu pego fogo, sabe? Eu entro em combustão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode alterar vírgulas, a gente não pode criar nomes, traduções de todo jeito, afirmações indevidas. Talvez um dos pontos mais complexos no texto bíblico seja o plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Sabe? É fiz, ou é façamos, ou é faremos. Então, assim, tudo isso é muito sério. A gente tem que fazer o estudo bíblico com muita calma. E aqui, antes disso, ela tinha colocado que ela comparou uma tradução latina com outra da Bíblia, de uma denominação, e viu um detalhe pertinente, que é exatamente este, né? Do era um Deus, ou era Deus, né? E tem uma versão, eu estou a par dessa discussão, porque eu gosto muito de teologia, apesar de não entender muito, né? Sou curioso, mas há versões que propõem, e tem estudiosos do grego que estão querendo propor, era divino, né? E isso é João 1:1, para quem quiser ver a referência depois. Na Almeida, por exemplo, vou ler o versículo inteiro, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E aí algumas trazem era um Deus ou era divino. E aí eu até coloquei aqui, conversando com ela no chat, que é uma briga teológica sem fim. Cada denominação tende a puxar a discussão por um ponto. E eu acho que o Adílio vai buscar aí no latim qual que foi, né? Como é que está no latim, né, João 1? Porque no grego eu não lembro de cor. Mas um trechinho que eu gosto de citar, mas eu gosto de ler. Eu queria perguntar, claro, isso aí você que escolhe. Qual pronúncia que você prefere ouvir? Se é restaurada ou eclesiástica? Eu não sou padre, mas eu fui professor de padre por muitos anos. Os meus alunos maravilhosos do seminário, eu deixo aqui um abraço muito grande para eles. Muitos hoje já são padres ordenados, são freis. Então, assim, eu tenho uma alegria muito grande de vê-los e revê-los frequentemente. Então, antes de eu responder, eu queria falar que agora você me pôs um medo, porque na minha tese eu traduzi do grego, porque eu estava analisando um trecho lá, o Lucas, o primeiro versículo de Lucas, para provar um ponto que eu estou tentando mostrar na tese. E agora eu estou com medo de ter errado uma vírgula e ir para o inferno. Né? Já sou bastante herético na tese inteira, porque eu falo sobre a destituição dos deuses, né, secularização. E agora eu tô
Se eu errei uma vírgula, tô ferrado. Vou pro Fala o inferno. seguinte, você, hoje à noite, fica de joelhos, ore a Deus, peça clemência e diga, vou revisar. Porque aí ele vai te perdoar, sabe? Certo? Então, preferes em latim eclesiástico ou latim... Eclesiástico, já pra gente não errar mais, né? Vamos pro eclesiástico. O texto bíblico, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque ele começa explicit. Evangelium secundum Lucam, incit secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum nes nihil. Uma vez houve uma discussão muito grande, por que não nihil? E sim nihil. É uma pronúncia um pouco estranha, um H com som de K, mas não fui eu que disse, está lá estabelecido em Janete Melácio e nos estudos que esse re presente aí nessa estrutura ele se torna um K. Mas se o texto diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. E Deus era a palavra, ou a palavra era Deus. Você tem aqui que lembrar que latim não tem artigo. Se latim não tem artigo, a tradução pode ter artigo definido ou artigo indefinido. Mas a Bíblia não foi escrita originalmente em latim. E eis aí um dos maiores problemas. Muitas pessoas partem do texto latino. E a gente deveria, então, buscar no texto original o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, eis aí o ponto. A tradução do grego para o latim já sofre alterações. Do latim para as línguas românicas e outras línguas sofre outra alteração. Então, o texto latino não tem artigo nem definido nem indefinido. Então, eis aí o ponto. A gente precisa ir lá para o texto em grego e ver se o grego tem ou não um artigo. Se tiver, o negócio é sério. Se não tiver, é outra coisa. Então, Gilbart, pode ler em grego. Primeiro versículo. Teu microfone. Não, eu só trouxe aqui só para ilustrar o que você está falando. Não vou Aumenta um pouquinho. Vou aumentar aqui, peraí. Aí. Se a gente fosse dizer assim, uma pronúncia meio, né, meio que ensaística, enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ho é artigo. Hologos. Então, assim, o artigo aí é definido. Agora, se você na tradução traduziu como artigo indefinido, isso é uma escolha do tradutor. Eu não me envolvo. Eu me isento desta culpa. Eu me isento dessa situação. E aí tem o texto em hebraico, mas meu hebraico ainda está muito incipiente. Eu ainda estou... claro, uma palavrinha ou outra a gente consegue pronunciar corretamente, mas assim, ainda é um começo mesmo. Estou nas sílabas, nas vogais, consoantes. Né? Então, o fato é que eu não vou aqui dizer que a tradução X, que coloca um Deus, está errada. Não vou dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que é uma tradução que, a priori, difere do texto em grego, porque o texto grego está com artigo definido. Agora, você tem que andar um pouco mais para trás. Pensar, qual a motivação da tradução? O porquê da tradução colocar um artigo indefinido? Por que a interpretação de um artigo definido com um indefinido? Deve ter alguma explicação, que a gente não obtém aqui. Então, a gente não pode fazer o juízo de valor dizendo eles estão errados, a tradução está incorreta. Não. Está diferente. Não bate. Tem alguma coisa diferente.
mas eu também aqui não sou nenhum helenista de carteirinha para dizer que não existe a possibilidade de traduzir um artigo definido como indefinido. Eu só não conheço. Então, se alguém souber, inclusive, aproveita aí, coloca nos comentários, marca a gente. É de assim, não, existe sim, eu traduzo muito o artigo definido como indefinido. A gente vai ficar feliz, né? Eu sei que as pessoas defendem usando uma regra aí, mas eu, como não sei o grego suficiente para questionar a regra, uma regra de um gramático, né? Então eu... Vamos fazer uma coisa, Gilberto? Vamos lançar essa problemática para o nosso grupo. Para quem não sabe, nós temos um grupo, não é uma seita, tá? Nós temos um grupo de pessoas que estudam estudos clássicos, da antiguidade clássica. E esse grupo tem mais de 100 pessoas. Então vamos lançar esse problema lá, para ver o que o pessoal diz, né? Se pode ou não pode, porque de repente alguém lá sabe alguma coisa que a gente não sabe. Então, exatamente. É isso. Então a Ana colocou aqui, né? A Ana Carolina Daniel Silva colocou uma dica de quem traduz daquele jeito, mas também não quero levantar polêmica, mas eu sei, porque eu já estudei essa parte aí também com eles. Então eu tô tranquilo, eu sei que mas não vou falar só para não... Eu não sei quem é, então eu não sei que denominação é, então. Aí fica difícil a gente levantar mais polêmicas, né? E o único, para a gente já tá finalizando aqui, né? Por mim, eu ficava aqui horas e horas conversando com o professor, sem problema nenhum, mas vamos deixar o povo com um gostinho de quero mais, né? Mas eu queria só ressaltar uma coisa que eu deveria ter falado antes, mas e ter frisado antes, como os trabalhos do professor Adílio, não só de organização, mas também a vida acadêmica e de produção dele, é plural, tanto quanto a área das clássicas é plural, né? A gente fala, como não gostar de linguística, como não gostar de literatura, história, filosofia, a gente acabou, agora, 1h30 de live, passando para religião. Como a gente não consegue gostar de clássica? Olha o tanto de caminhos que a gente tem para viver nesse universo do mundo clássico. É incrível, então... Por isso que eu falo, né? Ainda bem que eu vim para as clássicas, porque eu supro minha necessidade de linguística, supro minha necessidade de literatura. Quando eu trabalho com intertextualidade, que é uma das minhas vertentes, eu começo a ler coisas modernas, então é muito legal. Filme, semiótica e também arte, né? Como eu não pude deixar de perceber no artigo do professor, né? Nós temos imagens, temos pinturas, temos capas de livros antigos, temos as próprias imagens e representações dos autores. Então, é uma pluralidade, é uma didática no texto dele que vocês precisam ver, porque do conteúdo que tem na internet, da didática que vocês conseguem enxergar lá, é a mesma dos textos. Então, isso é algo que precisa realmente na academia. Nós precisamos nos comunicar para fora dos muros da universidade, porque o povo da universidade consegue mais ou menos entender o que falamos, as coisas que buscamos explicar, mas porque nós temos uma formação voltada para outras pessoas, né? A gente, além de não se formar sozinho, nosso papel como professor é formar outras pessoas, a gente sempre está pensando em dar aquilo que recebemos. E isso foi uma fala que o próprio Adílio disse, né? Eu só estou devolvendo parte daquilo que recebi. E isso é legal, porque hoje em dia, quando tem alguma coisa do Adílio, eu, além de compartilhar, essas chamadas, estou tentando convencer meus colegas a tirarem o medo de submeter o texto, porque isso é uma barreira que os acadêmicos têm, né? O medo de ser criticado, o medo de ver seu trabalho avaliado. Mas eu tento explicar para eles e tento explicar para mim mesmo que o texto é parte de você, mas não é você. Parte de você está no texto, acadêmico, literário, texto que você posta na rede social, mas aquilo não é você. Você é mais do que aquilo. Né? É uma tentativa que eu faço para que eles publiquem e se exponham, principalmente se comuniquem, porque tem muitos gênios que, assim,
que realmente eu considero pessoas incríveis, meus amigos, pessoas próximas, meus colegas, que deveriam ter mais visibilidade do que tem hoje, né? Então, por isso que eu, quando pode, eu cito todos que eu me lembro, trago material especial deles, deixo às vezes exibido, como o meu amigo poeta, o João Pedro Liossi, que eu ainda vou ler o texto dele aqui em live. Já gostei do nome, né? Troia. Esse aqui é o do Lindsay Clark. Esse aqui é o do João Liossi, João Pedro Liossi, que é aqui de Rio Preto, é poeta, caindo no mundo de bicicleta. Um poeta de primeira mão. Então, o pouco espaço que eu tenho, eu procuro dividir e compartilhar o conhecimento que eu consigo acessar na academia. E o trabalho do Adílio tem sido muito nessa vertente, tanto no próprio trabalho docente, quanto no trabalho de divulgação. E eu acho que, eu espero, né, que as outras pessoas, assim como a Ana Carolina exibiu aqui no chat, né, tenham a vontade de exibir. Ela foi a minha aluna de latim. Então, e continua... hoje, já é minha colega e vai ensinar latim comigo no curso de extensão da UFC. Imagina só. Então, e quer pesquisar mais ainda a área do latim. Isso nos encanta muito, e saber que tem pessoas ainda mais interessadas, né? A gente vê pelos números dos nossos colegas de visualização, de curtidas. Então, tem pessoas que têm interesse, tem pessoas entrando na universidade já visando essa comunicação para fora dos quatro muralhas da universidade, que é feita de marfim para alguns, né? Para a gente é só um megafone. A gente aprende lá e traz de um modo palatável aqui. E eu acho que a live deu para ver o quanto de caminho tem, né? E eu faço um pedido para vocês, além de acessar os livros acadêmicos do professor Adílio, organizado por ele, escrito por ele, editado por ele, também vão na área. Porque, como ele deixou bem claro, a literatura, acima de tudo, é fruição. Literatura serve para ler, gente. E isso é uma batalha que eu tô fazendo já faz um tempinho. As pessoas têm que parar de estudar literatura só por estudar. Tem que ler. Leia. Sinta o prazer da literatura. E isso, principalmente a antiga. A gente pega para ver... Não, quem citou isso? Quem citou? Não, leia. Frua. Aproveite o que está sendo escrito lá, o que consegue absorver de lá, sem precisar recorrer a críticos, a teóricos, a esses pontos. Primeiro leia, veja a sua impressão, depois procure outras coisas se você tiver interesse em analisar academicamente. Então eu faço esse convite mais como uma intimação, leiam. Não importa. E eu ainda falo assim, não importa o quê, mas leiam, não tem problema. Quer ler um livro que as pessoas consideram inútil? Leia, só leia. Não precisa ser sempre valioso. A gente tem pouco tempo na vida o suficiente para ler, por exemplo, uma Alexandria do professor Adílio. Ali vai uns 100 anos ainda para terminar a leitura, e isso porque continua tem um monte de livro ainda no plástico aqui, não deu tempo nem de ler mesmo. Nossa, tem livro aqui que eu li 2 capítulos e parei por conta dos compromissos acadêmicos, mas mesmo assim, leiam, né? Esse é o meu convite, eu sempre falo. Leiam por ler. E depois o resto é só supérfluo, na verdade, né? Apesar que o estudo é parte da nossa profissão, mas para quem não é profissional, leia e aproveite a leitura. E fale dela para os outros, porque leitura boa é leitura compartilhada. E eu acho que isso ficou bem claro de como o professor mostrou, não só os textos que ele organiza, edita e também escreve, acadêmicos, mas também os livros que nós fomos mostrando aqui da literatura do professor, que é bem ampla, vai de poesia a contos eróticos, né? Que esse eu não sabia, inclusive eu amei a capa, tem uma intertextualidade excelente, eu vou até pôr de novo, porque é muito legal. Eu vou tentar, eu não sei se vai sair a segunda edição, mas se sair a segunda edição, vai ser uma capa diferente, uma capa nova. Essa capa, você pode clicar que ela fica um pouquinho maior, eu acho. Vamos ver se ela... ela não vai pular aqui, vai dar certo. Então, aí. Isso. Na época eu fiz, assim, foi
uma ideia que eu tive. Eu acredito que não tem mais na editora, acredito que já foram todos vendidos que tinham. Os que eu tinha também já foram todos. Acho que ficou apenas um, a lembrança, né? O último dos moicanos. Mas eu pretendo lançar, eu não sei quando, uma segunda edição com mais 3 contos, porque eu produzi mais 3 contos especiais para adicionar ao livro. Mas eu não estou vendo ainda se é válido trazer essa literatura de volta, que é problemática, a sociedade brasileira. Eu estou lendo agora, e me permita mostrar, compartilhar aqui essa imagem aqui, eu estou lendo agora justamente Por que Calar Nossos Amores, a poesia homoerótica latina. Sim, eu estou lendo agora, eu já tinha esse livro já fazia algum tempo, mas eu estou lendo agora porque eu estou pensando na possibilidade de um estudo sobre Catulo, ou sobre autores mais específicos, sabe? Eu estou querendo começar a ler, estudar um pouquinho mais sobre Safo. Então, assim, tá me surgindo algumas ideias, eu só não sei se eu tenho tempo para fazer tudo que eu tenho vontade. Mas, assim, esse lado homoerótico, greco-romano, sabe? As poesias, trazer, assim, o estudo. Porque, gente, vocês têm que entender que existe uma diferença muito grande entre a poesia, o texto em prosa, que ele é homoerótico ou erótico, e a pornografia. Uma coisa completamente diferente. Há quem tente colocar no mesmo barco, dizendo que tudo é pornografia, e não é assim. Eu não vou para esse lado. Tanto é que esse livro aí, ele foi lido pela minha esposa, foi lido pela professora que fez o prefácio e pela outra professora que fez um pós-fácio. Então, foi um livro que ele não foi tolhido, mas ele teve palavras retiradas, palavras alteradas, porque tem que ser, e eu queria que fosse um livro agradável de leitura. E não um texto que você ficasse com medo, um texto obsceno, mas obviamente que 50 Tons de Cinza, ele tá um pouquinho diluído aí nesse negócio. Mas, enfim, então, assim, é uma outra literatura, é um outro olhar, é um outro texto. Mas, assim, só para deixar claro uma coisa, tio Bart, nos meus contos, eu costumo fazer coisas bem duras. Por exemplo, o meu personagem principal, eu gosto de enforcar ele, sabe? E mesmo um texto como esse daí, você pode imaginar, de repente, o professor Emerson sabe muito bem disso. A última personagem que sobreviveu ao meu conto erótico, na semana que ele veio aqui, a gente conversou, eu matei ela. Foi. Ele disse, ela não está bem viva. Ele disse, mate. Eu disse, como? Da pior maneira. E eu fiz isso. Eu vou até colocar uma nota. O assassinato da personagem é uma homenagem ao professor Emerson Cardoso. Porque ele disse, ela não está bem viva. Sabe? E aí você vai, poxa, mas sim, o conto homoerótico, ou erótico mesmo, ele não precisa terminar tão bem. Ele pode terminar em tragédia. Não tem problema, sabe? Em alguém pegando fogo, então em combustão, enfim. Eu sou muito do fantástico. Beleza? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Como eu disse, eu vim aqui para conversar contigo, independentemente de visualizações. A gente constrói relações. Quando eu criei o grupo lá, de latinistas, que antigamente era latinistas, depois latinistas e helenistas, e hoje não pode ser mais isso, é um grupo da antiguidade, lá no WhatsApp. Eu criei também esse mesmo grupo no Telegram, mas lá a movimentação é um pouco menor. Parece que as pessoas não curtem muito criar um bate-papo bem longo no Telegram, não sei por quê. Então, mas ele existe. Lá a gente compartilha coisas, links, sites, eventos, mas é um número menor. Agora, no WhatsApp, ali é um negócio, sabe? Ali a gente bate papo de todo tipo, com respeito às diferenças, a gente respeita as posições intelectuais, ideológicas de todo mundo, ninguém fere ninguém, ali não tem negócio de petista, de lulista, de bolsonarista, não, a gente não discute essas questões. É um grupo limpo, não tem amarras, não tem dono, eu não sou dono, eu criei o grupo, mas eu não sou dono, ele não me pertence, então ele é aberto para qualquer pessoa que queira participar, então assim, a gente está lá para
conversar, dialogar e trocar. Então, assim, não é um clube do bolinha proibido de entrar. Ah, eu tenho graduação, posso entrar? Claro! Você quer entrar? Entre em contato, sabe? O que a gente não vai estar ali batendo boca política. A gente fala de política de Roma. Quer falar mal de Nero. Fala esculhambe com os imperadores, mas a gente não vai falar de... Ah, não, é porque não pode? Não, é porque esse não é o foco. Poder a gente pode. A gente fala da educação. A gente fala de problemas. A gente fala. Sim. Não é que a gente é porque é das clássicas e a gente está ainda vivendo na Atenas antiga, né? Não. Então, assim, a gente fala do mundo antigo, a gente fala do moderno, a gente fala de problemas sociais, fala sim, a gente fala, inclusive, de problemas políticos, mas, assim, o foco não é bater boca, brigar com ninguém, ofender ninguém, não há ofensas. Nosso grupo é um grupo maravilhoso de construção de conhecimento. E quando a gente está ali naquele grupo, que cai uma mensagem do Rafael, que cai uma mensagem sua, uma minha, de alguém, que a gente cria um debate, uma reflexão, o Eduardo, no 3 Vias, a gente cria um diálogo de construção de conhecimento, de respeito mútuo. É a única regra do grupo. Respeito mútuo. Fora isso, pode colocar um meme. E é legal porque tem especialista de tudo lá, né? Tem desde professores de português que trabalham para concurso, então as dúvidas de português ou de língua... Tá lá, né? De língua, o que mais tem lá é especialista para falar, desde a última dúvida que eu mandei, o pessoal falando sobre versões da Bíblia, né? Que eu precisei, a galera foi muito pronta lá para responder, para mandar link, para mandar opinião. Então, realmente, e isso é uma espécie de comunidade que a gente vai criando, né? E que, como a Adílio falou, é aberto, né? Se você tem interesse, se você gosta de contribuir com essas discussões, quer fazer parte disso, só entrar em contato com o professor Adílio pelo Instagram, ele coloca você lá, isso desde que, como ele falou, seja respeitoso, esteja lá para poder agregar, né? Não precisa ficar comentando todo dia, né? Não é critério, mas agregue, participe, comente. E falar em participar, a gente acabou de ganhar uma convidada maravilhosa. Ela está no Instagram, a professora Maria Esté. Então, assim, ela é maravilhosa, ela traz muito conteúdo, ela apresenta muitos livros, muitos materiais. Então, assim, ela acabou de entrar. Então, assim, esse grupo é para unificar pessoas, inclusive tem pessoas fora do Brasil que estão no grupo. Né? Então, assim, o John e outros. Então, assim, é para isso. Então, partilhar conhecimento, como diz Emerson Cardoso, de nada vale a pena se você sabe de alguma coisa e você não compartilha. Então, fica aqui a mensagem do Emerson, porque ele sabe que compartilhar, dividir um pouco do que se sabe, é muito bom. Beleza? Então, adorei estar aqui com você. Seu canal aqui agora tem minha cara também, né? Agora estou aparecendo. Mas não fique pensando que é só isso. Você já está sabendo a partir de agora que nós teremos esse livro, você vai contribuir com um capítulo e nós faremos o lançamento, um bate-papo no meu canal. Então, a gente vai criar sempre essas relações. Beleza? Isso. E aí, só para a gente finalizar, faz a chamada para o pessoal para enviar os textos dele. Pronto, fica aqui o convite a todos aqueles que produziram trabalhos de estudos clássicos, seja sobre grego, sobre latim, se for sobre hebraico ou outra língua como sânscrito, eu vou ter que encontrar alguém que possa me ajudar nessa leitura e avaliação, mas assim, sendo um trabalho tanto de literatura quanto de língua, pegando aí nesse aporte teórico variado dos estudos clássicos e filológicos, o trabalho será muito bem-vindo. Qualquer dúvida em relação à normatização, páginas, extensão e tudo mais, entre em contato comigo. O e-mail é esse aí, adilio.souza@urca.br, ou o meu Instagram, adilium, mas escrito com V, romano, porque é em latim. Então fica aí o convite para o volume 4, aproveite que ainda tem tempo,
faz a revisão do teu trabalho, faz aquela, né, aquela mexidinha, aquela paginada boa nele, assim, aquela revisão de fato, e submete, será muito bem recebido, e a gente vai conversando sobre o trabalho. Aqueles que já enviaram, saibam, os trabalhos estão já no miolo, já estão organizadinhos, numa ordem já, e a gente vai seguindo. Brevemente eu entro em contato com cada um deles, assim que a gente fechar o livro. É isso, meu caro. Agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho de tanta coisa que eu gosto, porque eu gosto de muitas coisas. E assim, é sempre um prazer de fato, né? Falar com colegas e você. A gente meio que se conheceu de forma bem aleatória e já criou uma relação de amizade, de respeito, obviamente. E assim, é sempre muito bom conhecer pessoas como você, que abrem espaço da vida pessoal, um sábado, um domingo, um dia na semana, para falar, para ensinar, para trazer um pouco para as pessoas. Porque você não ganha por isso. O retorno ele é mais intelectual, ele é mais profissional, ele não é financeiro. E isso é uma atitude muito bacana. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. Parabéns pelo seu canal, pela sua página, que é muito bonita. Tá? Você ter muito cuidadoso, tem até que dar uma dica como é que faz esses posts tão bem feitos. Eu só uso o Canva, tá? Então, assim, parabéns e sucesso, e que seu canal, assim como eu, a gente atinja 1000. Olha, digo uma coisa, no dia que meu canal ele atingir 1000 seguidores, eu vou fazer uma live na mesma hora. Eu vou fazer sorteio de livro. De repente, sei lá, eu compro o box de Homero, sabe, a Ilíada e a Odisseia, e digo, olha, promoção agora. Vamos fazer um sorteio agora. Então, é isso. Então, a gente já tem uma promessa do professor Adílio. Bateu 1000, vai ter sorteio de livros. E vamos publicar bastante vídeo para o pessoal vir e curtir e se inscrever, certo? Adílio, foi um prazer estar com você aqui essa noite. Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu. E eu digo realmente que esse só é a primeira live de muitas. A gente tem todo um conteúdo excelente aí para ir explorando, né? Mas por hoje eu acho que já é o suficiente para a galera ter o gostinho de quero mais. Leiam os textos que nós indicamos aqui, confiram nossos colegas também, tá? É um prazer sempre quando a gente vê um colega com divulgação bombando. Eu acho isso incrível, porque se eles ganham, a gente ganha também, porque, como falamos, é uma comunidade voltada à divulgação das clássicas, né? Espero que todos que estão assistindo fiquem bem. Acessem os links que estão na descrição. Confiram e se inscrevam no canal do Adílio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixa o like, compartilha, deixa as dúvidas que a gente vai respondendo durante o resto da vida nessa live, tá? Fiquem bem e até mais. Tchau. Até mais.